Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz esteja com todas vocês, queridas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A nossa leitura hoje está muito especial. Chegamos a Romanos capítulo 7. Antes de nós começarmos, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, curtir o vídeo e também compartilhar, tá bom? Vamos lá para a nossa leitura? Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E o mesmo que venha a se casar com outro homem não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para permanecerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar frutos para Deus. Pois quando éramos consolados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuam em nossos corpos, de formas que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, como fomos libertados da lei, para que servimos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita, que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu a morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Entretanto, o que faço? Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Assim, contrário está na lei, a lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim.
Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aleluia, meu Deus. Como é bom a gente ler, a gente interpretar e a gente entender esse livro, não é? Louvado seja o nome do Senhor, queridos. E eu quero falar para vocês uma coisa muito legal, que dentro do casamento, o homem, ele vive uma aliança indissolúvel. Na morte de um dos dois, na morte de dos cônjuges, termina-se o casamento e o sobrevivente pode firmar uma nova aliança. E assim, o velho homem, antes de Cristo, era casado e aliançado com uma lei que realça o pecado. Mas agora em Cristo, o homem ele morre para aquilo que o sujeitava e renasce em novidade de vida, livre de uma vida no Espírito. E aqui, a situação do casamento ela é usada apenas como ilustração para que a questão da liberdade, da graça, mas a ideia é fiel aos ensinamentos de Cristo sobre a sua indissolubridade. Quem estabelece uma aliança não deve olhar para trás. Deus, ele não volta atrás em sua aliança, muito menos em seus princípios e em seus valores. Deu para você entender isso? A liberdade da graça, ela nos tira o jugo da lei. Ela tira o medo da condenação e do seu castigo. Em Cristo, nós temos a liberdade da vida que nos faz felizes e operantes, desejosos em produzir frutos para o Senhor, frutos de arrependimento, frutos que permaneçam, frutos que geram frutos. Já o homem sem Jesus, ele é marionete do diabo. Completamente marionete do diabo. O pecado, ele opera em seus membros, determinando o seu futuro e o seu funcionamento. Também determina as ações. E um homem que vive no pecado, um homem que é dominado pelo pecado, ele não tem chance, porque ele não tem controle sobre o domínio próprio. Agora, aquele que é salvo por Jesus Cristo, ele conduz a sua vida completamente em santidade. Movido por amor. Movido por gratidão ao Senhor. E não por obrigação religiosa. Essa pessoa, ela está liberta da lei. E ele está isento da sua culpa pelo sangue de Jesus. Ele anda em espírito e desfruta de uma paz que só o crente em Jesus pode experimentar. Você está experimentando essa paz? Enquanto nós andávamos em trevas, na escuridão, nós habitualmente nos acostumamos com a escuridão. Agora que nós somos salvos, agora que nós andamos na luz, às vezes nós temos dificuldade em lidar com a liberdade do Espírito. Mas nós precisamos buscar esta liberdade
E a gente precisa insistir em aprendê-la. Porque essa liberdade, ela nos diferencia do mundo. A lei, ela não causa o pecado. Ela é santa, como a gente leu. Ela é justa e ela é boa. Mas ela traz ao homem a consequência da sua desobediência. E ela traz também a consequência dos seus pecados. Por isso que aos olhos da lei, todo homem é pecador. Todo homem é pecador e condenado, destinado à condenação. A lei, ela nos traz a consciência. Ela nos traz a percepção do que agrada e do que não agrada a Deus. Qualquer pecado, qualquer pequena concessão, à carne ou ao diabo, gera uma habilitação espiritual que pode conduzir você a um estado completo de trevas. E nesse estado de trevas, você perde a sua própria identidade e caminha diretamente para a morte. Então, queridas, é necessário vigiar. É necessário vigiar e se relacionar com Deus, para que o pecado ele não prevaleça sobre a tua vida. O mandamento, ele torna o homem para a morte, porque o homem ele é incapaz de obedecer-lhes. E esse era justamente um dos objetivos da lei. A exposição de situações do pecado humano, tornando ainda mais evidente a manifestação da graça salvadora de Deus. E a lei, ela prova que o homem, ele depende das misericórdias de Deus e que a sua relação com Deus o faz livre. Aleluia! Nós somos livres pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aleluia, meu Deus. Eu quero dizer para vocês, querida, que em todo homem, em todas nós, há uma guerra entre a vontade da carne, que deseja o pecado, e a vontade do Espírito, que nos leva para Deus. Mas eu quero te dizer que você e eu somos vitoriosos se a gente conseguir vencer de acordo com a vontade do Espírito, que nos faz andar em santidade e demonstra a presença e a atuação do poder do Espírito Santo na minha e na sua vida. Muitas das vezes a gente faz a vontade da carne, mas quando nós somos dirigidos pelo Espírito e sentimos o que é a vida plena, nunca mais a gente pensa em voltar atrás, mesmo nos erros. Nós queremos correr para a presença e também para a plenitude de Deus. E se você for ler comigo também o versos 17 ao 24, que fala assim, explica, né? Uma explicação que eu quero trazer para você, que o homem, ele precisa ser um homem espiritual. Nós precisamos ser pessoas espirituais, voltando para as coisas do Espírito, sempre voltados para as coisas do Espírito. Porque da vontade da carne, queridos, não vai vir nada que agrada a Deus. Nada que agrada, nada que seja edificante ou que seja eterno. A atuação do diabo no mundo, ele sempre tentará trazer à volta o seu velho homem, sepultado com Cristo na morte do batismo. Você quer continuar sendo o mesmo homem de antes? Lutando sozinho em sua carne? O homem não tem a menor chance contra o pecado.
Quem confessa esta condição é Paulo, o cristão mais produtivo da história, o apóstolo dos gentios, o autor de praticamente metade dos livros do Novo Testamento. É um alerta para todos nós, para que a gente tenha uma vida espiritual de comunhão plena com Deus, para que a gente consiga receber a vitória da vontade do Espírito sobre a carne. Amém? Que Deus te abençoe. Essa foi a nossa leitura de Romanos 7. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo da pastora e até o próximo capítulo.